como isso te levou à questão da formação da federação? Então, cara, com 19 anos, com 20 anos eu comecei a dar aula de jiu-jitsu, junto com a Luiz. Assim, já era monitor do Zé Beleza na Barra Grace, né, com 18 anos. E aí depois fui dar aula e tal. E, cara, o jiu-jitsu era muito bagunçado. Era muito bagunçado. Então eu me lembro que teve um campeonato, cara, que eu lutei a final do absoluto, faixa roxa, às 3 da manhã, cara, tendo lutado a categoria às 4 da tarde, assim. E ainda teve confusão, a luta, uma briga generalizada, que o Renzo entrou e bateu na cara do juiz. Deus me livre, era uma bagunça. E aí, quando eu voltei a dar aula, depois de um tempo e tal, porque eu era empresário, com 21 anos eu fundei a locadora de automóvel, eu falei, não vou trabalhar com jiu-jitsu. Né? Eu tenho uma condição, sou empresário, formado na PUC, administração de empresa e tal. Eu vou dar aula de jiu-jitsu, pô, tá louco. Mas o mundo dá volta, né, Naquela cara? época, o jiu-jitsu era mais, assim, uma segunda atividade de muitos, Cara, né? ninguém ganhava dinheiro dando aula de jiu-jitsu naquela época. Esquece. E eu era empresário enfim. Todos os meus professores de luta, quando eu era criança, ou eram policiais ou eram militares. É. Era a segunda atividade de todos. E aí, cara, anos depois, quando eu voltei da aula de jiu-jitsu, eu já voltei com planejamento para poder fazer alguma coisa em prol do jiu-jitsu da maneira administrativa, né? Oferecendo algum serviço que eu achava que agregava para o jiu-jitsu. E eu imaginava organizar eventos, alguma coisa assim, mas quando eu voltei a dar aula de jiu-jitsu, cara, eu estava muito centralizado no Carlinhos e tal, e não tinha abertura para eu fundar uma federação e tal. Eu falei, vou dar aula de jiu-jitsu e quando eu tiver a oportunidade eu vou ajudar alguma federação já existente. E aí tinha uma federação do Rio, no Rio, que estava investindo em jiu-jitsu estudantil. Eu falei, pô, que barato, exatamente isso que eu acho que é legal, educativo, criança, tudo que o jiu-jitsu precisa, porque eu já tinha formação do judô, já tinha passado pelo olimpismo, na luta olímpica, então eu tinha participado de vários treinamentos do COB em relação ao olimpismo, eu sabia o que era preciso para desenvolver o esporte num outro âmbito, não só no âmbito do jiu-jitsu, né? Só aquelas competiçõezinhas e tal, eu achava que tinha muito mais coisa para crescer no jiu-jitsu. E aí fiz um planejamento, administrador, fazia business plan, não sei o quê e tal. Quando eu vi com aquela proposta para um amigo, um conhecido meu, para fazer uma equipe com aquilo ali, o cara olhou, cara, na hora Se assustou. o cara se assustou, ele falou assim, Kleber, não, ó, segue sozinho aí, porque, é, cara, ele ficou com medo. Isso era impensável para Acho que ele. ele ficou com medo de eu tomar os alunos dele todos, sei lá qual foi a parada dele, deixa ele quieto. E aí, cara, eu comecei a botar meus alunos num campeonato dessa federação, e aí que terminava o campeonato, cara, eu dava um dossiê, 3, 4 páginas, olha só, o banheiro, tá, limpeza, a área de concentração, o cronograma, o pódio poderia ser assim. Cara, eu fazia uma análise, assim, uma auditoria, não, uma consultoria para o cara. O presidente da federação, que eu não vou falar aqui qual é, olhava e falou, pô, muito legal, hein? Pô, muito legal, pô, muito obrigado e tal. Daí, no campeonato seguinte, a mesma porcaria. Aliás, um ponto comum que eu já ouvi de professores, de atletas e de muitas pessoas é que sempre o seu campeonato ele tem uma organização muito boa, né? É, Então isso favorece, questão de cronograma e tudo, o pessoal costuma elogiar. Óbvio que às vezes porque eu foge um mudo, né, pouco, cara? Eu quero mudar, eu quero evoluir. Nessa evolução, acabo fazendo besteira de vez em quando. Então, de vez em quando, dá nem tudo errado. são flores. Exatamente, mas eu tento melhorar. Eu tento melhorar. Mas uma coisa, uma característica sua que eu reconheço, assim, que diversas vezes a gente teve nossas negociações, né? Ah, E uma característica que eu sempre apontei como positiva sua, eu falei, o Kleber é um cara que às vezes, ele, a princípio, ele bota uma posição que você não gosta, mas ele é o cara que consegue voltar atrás. Ele revê a posição e volta, claro, claro. entendeu? Você é um cara que volta lá, Paulo, faz diferente, fica melhor para você dessa forma. Você é um cara que tem essa característica e eu Não. admiro Ficar isso em você. batendo, ficar errando, continuando no erro, Deus me livre, né? Você tem essa característica muito Acho que positiva. tem a ver com um pouco. Cara, eu tenho uma luta constante. Assim, eu podia falar só, que o cara. Mas eu tenho uma tendência à acomodação, que é uma coisa que eu tenho que me policiar o tempo todo. Acomodação no sentido da preguiça.
E a preguiça, cara, a forma como eu lido com a preguiça é diferente, porque você, quando olha para Kleber preguiçoso, porra, o cara trabalha que nem um doido, vem no campeonato, eu não paro, não É, sei na o quê. competição você é bem imperativo. Não, o que acontece, como é que o cara pode ser. Não, a questão é a seguinte: o preguiçoso, no meu caso, é aquele cara que faz tudo para terminar antes dos outros, para ter mais tempo para poder descansar e faz bem feito para não ter que fazer de novo. Sabe como é que é? A Entendi. preguiça ao contrário. Então, assim, e é mais ou menos nesse Você não sentido quer se aí, cara. acomodar dentro da sua forma, né? Você quer É, fazer sempre algo exatamente. que Eu quero possa melhorar. progredir ali para uma melhora. Mas é uma luta constante, porque quando acomoda, não é legal, não, porque não evolui, cara.